Westeros era uma terra habitada por criaturas selvagens, crianças da floresta e suas magias, e por gigantes imensos e assustadores. Porém, os primeiros homens chegaram para conquistar este continente extremamente perigoso e conseguiram cavar o seu lugar na história. 8.000 anos depois, seus descendentes ainda vivem por essas terras, e tudo começou sob o comando de um homem, aquele que governara todos estes primeiros homens, uma figura tão histórica e tão antiga que nem mesmo o seu nome é conhecido. Hoje é dia de falarmos do primeiro rei na nossa série de lendas de Westeros. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do primeiro rei, um rei lendário aqui que, segundo as lendas, governou os primeiros homens para a tomada de Westeros, né? Antes deles só tinham gigantes, crianças da floresta, criaturas selvagens como os lobos e tudo mais, e Garth Greenhand, mas calma que a gente já chega nessa parte. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui, também darem uma olhadinha nas nossas outras redes sociais e na série Lendas de Westeros, que já tem aí outros personagens bastante interessantes das Crônicas de Gelo e Fogo. De tudo isso, bora começar. Além de seu nome, pouco se sabe sobre o primeiro rei, apenas que a sua presença foi tão poderosa para ter guiado os primeiros homens a conquistarem terras tão hostis. Sua morte é retratada em histórias e lore de Game of Thrones, com ele sendo perfurado por uma flecha em seu pescoço. Outros personagens deste tempo que precede até a Era dos Heróis disputaram o título de rei dos primeiros homens, mas de acordo com a lenda, nenhum se igualava a este grande comandante, e qualquer um que tentasse clamar tal título seria amaldiçoado por seu grande túmulo. O lendário corpo do primeiro rei jaz no norte, nas terras da Casa Dustin, no local que é chamado de o Grande Túmulo, onde o castelo da Casa Dustin aí foi construído. Esse túmulo foi visitado pelo rei Jaehaerys e sua boa rainha Lysane durante o governo dos dois, que é considerado até hoje o melhor reinado da dinastia Targaryen. Tal túmulo é tão grande que há pessoas que acreditam se tratar na verdade de um túmulo de um rei dos gigantes daquela época. Dizem inclusive que este ponto histórico contém uma maldição que atacaria qualquer outro ser que tentasse conquistar o título de primeiro rei ou se autoproclamar o primeiro rei dos primeiros homens. De acordo com o folclore, o grande acidentado da Vila Acidentada contém este túmulo, e passagens da morte de Maester Kenneth mencionam uma maldição colocada no grande túmulo que impediria qualquer homem vivo de rivalizar com o primeiro rei. Essa maldição fazia com que pretendentes ao título ficassem com aparência cada vez mais cadavérica, como se lhes fossem sugadas vitalidade e vida. Um deles vocês já acompanharam na nossa série e conhecem, se trata de Garth Greenhand, mas como eu disse lá, vejo mais Garth como sendo uma figura divina que estava em Westeros antes dos primeiros homens, antes do primeiro rei, que ajudou esse povo a tornar as terras da região cada vez mais férteis, ensinando práticas de plantação e fornecendo sementes, ou seja, trabalhando ao lado do primeiro rei pela prosperidade desse povo. Garth teve uma vida próspera, seus descendentes governam a Campina até hoje, então nada de maldição para ele. Ainda acredito muito nessa possibilidade dos dois terem trabalhado juntos pela prosperidade desse povo, e por isso, né, que os primeiros homens vivem por ali até hoje. Outra figura que pode ter conexão a isso e que realmente tem uma história que combina com a maldição do Grande Túmulo é a Rainha Cadáver, personagem conhecida principalmente por sua conexão com o Rei da Noite na Era dos Heróis. O nome real dela é desconhecido, assim como sua origem, mas os Maesters teorizam que ela é filha de um dos reis tumulares ou reis acidentados, muito por conta da conexão dessa família, dessas pessoas com sepulturas e enterros. Toda essa tradição mórbida teria culminado na Rainha Cadáver, uma monarca da época que poderia ter tentado reivindicar o título do primeiro rei e acabou se tornando tal monstro de origem desconhecida que é constantemente ligada aos outros, muito por conta da sua relação com o Rei da Noite, com os outros é claro, mas também por conta da sua aparência fria e gelada, que também combina muito com a suposta maldição que o Grande Túmulo jogaria à pessoa que tentasse reivindicar o título do primeiro rei. E tal maldição não seguiria só as pessoas, mas também a sua linhagem, e a gente sabe que os reis das Terras Acidentadas enfrentaram os Stark por muitos anos, enfrentaram os reis do inverno pelo comando do norte em uma guerra que os mestres acreditam que teria durado cerca de 200 anos, o que não deu muito certo para eles. Eles acabaram se ajoelhando aos Stark, e os Stark são quem comandam o norte até os dias de hoje. Então eu vejo esse primeiro rei como sendo uma pessoa mesmo normal ali, não uma pessoa que viveria mais de 100 anos como Lan o Esperto, que teve mais de 200 filhos, ou uma pessoa como Rei Cinzento, que viveu mais de 1000 anos, ou alguém como Garth Greenhand também, que viveu por muito tempo, que tinha sementes intermináveis. Eu vejo o primeiro rei como sendo um humano comum, tanto que a gente vê que a única imagem dele retratada é dele morrendo com uma flechada, mas um humano comum
tão genial que foi capaz de unir todo um povo para conquistar todo um território bastante hostil, e uma pessoa que é venerada como uma divindade. Ele era uma pessoa normal, ele não vivia mais ali do que os seus 80, 90 anos, que é a quantidade de tempo normal que uma pessoa vive. Ele não teve não sei quantos filhos, ele era um cara normal que governou um povo e que guiou este povo rumo à prosperidade. Então é assim que eu vejo a história deste primeiro rei. E por isso que ninguém nunca mais poderia clamar por este título. Mas em relação ao Garth Greenhand, eu acho que o Garth realmente era uma figura um pouco mais divina mesmo. Alguém que viveu entre as crianças da floresta e aprendeu algumas capacidades superiores. Então eu vejo o primeiro rei como sendo um grande guerreiro e um grande comandante, e o Garth Greenhand como sendo uma divindade que ajudou a florescer e trazer fertilidade ao Westeros e aos primeiros homens também. Vejo essas duas figuras como caminhando juntas, e no próximo capítulo dessa nossa série nós falaremos sobre o Rei Cinzento. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e manda para seus amigos que estão acompanhando a nossa sériezinha, e para quem não conhece o canal ainda também. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.